E depois de 30 dias, o Corinthians volta a entrar em campo e perde na Neoquímica Arena para o time do Red Bull Bragantino, diante da sua torcida, que mais uma vez ali fez o seu papel, esteve presente. Não como as outras vezes, teve ali uma média de 10 mil torcedores a menos que o comum, devido ali à mudança de sistema, né, do ingresso e tal. Mas o principal de ontem não foi isso não, o principal de ontem foi a ridícula arbitragem brasileira que mais uma vez prejudicou o Corinthians. Não estou dizendo que o Corinthians fez o seu melhor jogo e que a culpa foi somente da arbitragem, mas teve sim sua parte de culpa e uma boa parte, porque um gol dado ali para os caras praticamente através de um pênalti inexistente que não foi nem aqui e nem na China. Bom, fica comigo até o final do vídeo para você ver, mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like e a sua opinião sobre o que você viu e o que você vai ver nesse vídeo aqui agora. Vou deixar os créditos ao programa G4 da Band Esportes e é isso, vamos lá para o vídeo. Né? Por que a gente fala tanto, ou falou tanto do Estevão, um menino, e não fala do Memphis em jogos que clássicos? Ele subiu na bola, bateu arremesso lateral nas costas dele. Então, ele é um personagem importante nessa conjuntura toda que o Corinthians tem para esse restante de temporada, esse caos todo. Ainda vai ter eleição, julgamento, vai ter um monte de coisa extracampo no Corinthians, mas em relação ao time eu tô com o Vitor. O Corinthians foi, aos poucos, enfraquecendo o seu banco discretamente. Hoje você vê um time titular bom, mas pouquíssimas opções na reserva. E embora o Corinthians esteja já fora da competição sul-americana, tenha só 2 frentes, quando muitos concorrentes têm 3, a dependência desses principais jogadores ela é muito grande. Né? Ontem, talvez, se o Yuri Alberto estivesse no campo, o Corinthians tivesse vencido. Porque criação, oportunidade... Teve. O Romero teve 2 claras, o Garro teve outra clara. Normalmente o Yuri, uma dessas, ele põe para dentro e talvez a gente estivesse falando sobre outras coisas aqui. Mas o resultado não veio derrota na última bola. E aí a responsabilização em relação aos principais... O Hector Hernandes não estava nem no banco. Algumas opções desse tipo, né? O Hector não estava nem no banco. Entrou o Guinegão no final do jogo. Vai reforçar, na minha opinião, a responsabilidade dos principais jogadores do Corinthians. Sobretudo do Memphis Depay. A gente falava aqui, Vitor, até o título paulista, que o Memphis, ele só tinha visto o lado bom do Corinthians, que é o lado vencedor, é o lado quando todo mundo está remando para o mesmo lado. O lado ruim do Corinthians, quando a coisa vira, ele é muito pesado. E é histórico isso. Aí pode ser o Sócrates, o Edilson, o Marcelinho... Pode ser emboscada, ônibus que... Então, que ele se informe sobre isso e se envolva mais nesse processo. Porque, de novo, a ausência dele num jogo, para mim, porque, para mim, o jogo do Ceará, num campeonato brasileiro de pontos corridos, tem o mesmo peso, a mesma importância do jogo com o São Paulo. Né? Valem os mesmos 3 pontos. O Corinthians não ganha 4 rodadas. Né? E se perder do Ceará... traz mais peso ainda para a próxima partida. Né? Então, E quando ele forçou o cartão diante do Fabinho do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras para o Bragantino, para mim, por que ele está querendo... Uma confusão no meio campo, né? Desnecessária demais. Nada. Né? Uma falta comum. Ele foi até o cara para tomar o cartão. Não foi? Para tomar o cartão. Passa realmente essa impressão. E só pontuando, né? A gente está vendo os melhores momentos e... As grandes chances do Corinthians passaram pelo Memphis, né? Ainda passam por ele. Só que inclusive. Não dá pra gente falar, ele não tá jogando nada. Não, ele tem sua importância. Só que, gente, é o artilheiro da seleção holandesa, é o cara que ganha mais, é o camisa 10. Ele tem que chamar pra ele pra fazer gol, né? O que o torcedor cobra do Memphis Depay atualmente é gol. Porque ele tem assistência contra o Palmeiras na final do Paulistão, assistência contra o São Paulo, contra o Santos. Beleza, mas gol, né? Decisão. Realmente falta muita coisa aí pro Memphis. O Bruno Matias aqui no nosso... chat no YouTube ainda acrescenta, sem falar que o Memphis praticamente expulsou o Ramon Dias do cargo de técnico, né? Tem ótimo ponto. Ótima lembrança. Acho que a lista é grande. Sim. Ótima lembrança mesmo. Com aquela entrevista. Sim. Tipo Foi a última Felipe vez que ele Luiz, falou. né? Tipo Felipe Luiz. Só que o inverso. O inverso. Inverso.
Então, Márcio, verdade. esse é o cenário do Corinthians, que ontem teve chance de perder. O chat é maravilhoso, né? Sim. Hã? Sim. Inteligentíssimo. Muitos. Mas diga, Massa, esse é o cenário. Não, cadê a flanela? Já? Bruno, não por tem quê? flanela. Mas eu acho que eu Pôr a passei flanela. Calma. Tem que pôr a flanela aqui. Sabe o que é, né? O João Ah, não já até sabe. imagino, já. Né? A flanela é quando começam a passar pano, a gente tem uma flanela. pega a flanela. Aqui, Vamos ver, por vamos favor, ver. pegue a flanela, Arnaldo. Essa- Aqui, vem cá, Bruno. Daqui, dá ela pra Essa mim. aqui, Flanela na ó, mão. isso aqui Ela são... pra mim. Flanela, raiz, por enquanto ela tá ela no bolo. tá aqui, ó. Ninguém passou Daqui a pouco ainda. vai pra... Vamos ver pra onde ela vai. Deixa ela aqui comigo. Aqui é o seguinte. O Corinthians, quando ganha, o externo não tem a menor importância. Não, porque o Corinthians ganhou, veja só, o que está acontecendo é polícia, o presidente que ninguém sabe quem é, o diretor de futebol, cadê, né? Não tem comando. Quando perde, é a mesma coisa. Não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o campo. E para ganhar do Bragantino, precisa jogar mais. E o trabalho do Dorival nesse tempo de parada foi ruim. Porque se fosse bom, o Corinthians ontem teria vencido o jogo sem discussão. Agora, tem uma diferença já clara para esses primeiros 7, 8 da tabela para aqueles que estão lá embaixo. A diferença não é só sobre Flamengo e São Paulo. A diferença é também de Red Bull, Bragantino e Corinthians. Porque o banco do Red Bull, você vê os caras entrando, entrou o Mosqueira ontem. Tá? O Mosqueira, cara, se ele me der uma pesada, eu fico 3 dias dormindo, entendeu? Nem me mexo mais. É um animal forte pra caramba. Certo? O Red Bull vai contratar o John do Palmeiras e paga. E leva o cara. E joga, hein? E joga. Né? Joga. Jogou pra caramba ontem. Foi bem. O campeonato dele É excelente. Ele é um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, essa que é a diferença. A diferença é de um time estruturado, bem treinado, bem trabalhado, para outro que está, né, nessa aí, precisa de reforço, o principal jogador não vai treinar. Né? Isso traz uma diferença que é preciso aprender. Com o campeonato de pontos corridos é preciso aprender. Não é possível mais que um time desse tamanho como o Corinthians não olhe para o Campeonato Brasileiro e pense, pô, só um ganha, se eu chegar em 10º tá bom. É uma coisa estrutural dentro do Corinthians, João. Você que está no dia a dia do Corinthians. Vitor. O Vitor, perdão. O Corinthians se acostumou a ser desse tamanho. O Corinthians hoje é um time desse tamanho aí. Incapaz de ganhar do Red Bull Bragantino em casa. E não ganha mesmo. E não vai ganhar, mesmo o Bragantino tendo feito um esforço danado, né? Naquele lance do Capixaba, o cara sai com a bola do lado esquerdo, vem atravessando toda a área, até perder e deixar a bola no pé do Garro. Esperar que o Romero perca um gol desse, eu espero. Agora, o seu Garro também tem que ser cobrado. Porque ele teve a chance, a melhor chance do jogo. Ele, o goleiro, ele deu se livrou da bola, a bola foi na trave, com o campo todo para fazer o gol. Então, o Dorival precisa ser cobrado. A questão de reforços, ela não pode ser colocada em pauta, porque o time é bom, o Corinthians tem bons jogadores, o Corinthians tinha, para mim, na minha visão, obrigação de mostrar mais. E ganhar o jogo, certo? Não dá para ficar com a flanelinha, não dá... Não tem dinheiro, o presidente está lá, não sei o quê. Ou os caras acordam para a realidade do futebol brasileiro, ou vai ser isso aí sempre. Não é fácil ganhar do Red Bull para ninguém. Nem para o Flamengo, nem para o Cruzeiro, nem para os times que estão lá em cima, porque é outra estrutura, é outro jeito. Você inventou uma coisa que é uma expressão que precisa ser abandonada. Eu falei pra ele. Falou, Falei. A faca. Faquinha de bolo puma. Agora então. Mas... Você já viu aquela faca elétrica? Isso. Você aperta, ela fica... Agora, Pra cortar carne? Mudou mesmo. E assim, Porque mudou do esse é um tipo de vitória... Você abra, né? Você vê? Esse é um Salvou na última... Mentalidade muda. penúltima partida contra o Atlético Paranaense, derrubou o Atlético Paranaense. Podia estar na segunda divisão. Foi por um tris. Isso aqui, exatamente. Agora, né? Agora... Assim como o Fluminense, que foi lá ser quarto lugar isso. do Campeonato Mundial, poderia ter caído no final na do ano última passado. Então, assim, o Bragantino, me parece que o sinal claro é um jogo para ele perder na última bola. Que seria o normal. Claro. Né? Então, o fato dele ser altivo, atacar e ir para o jogo ainda no final, é
talvez seja uma mudança de mentalidade dessa equipe, que é o que precisa. Porque jogador bom tem, média de idade baixa, jogadores fortes fisicamente, com qualidade, o treinador é bom, certo? Então eu estou valorizando a vitória do Bragantino, mas o Corinthians teria que fazer mais, na minha visão. Teria a obrigação de fazer mais, sendo a folha do jeito que é, gastando dinheiro do jeito que gasta, com esses jogadores que aí estão. Com esses jogadores que aí estão. Tem só um detalhe sobre esse comportamento do Red Bull Bragantino ontem. Pô, você está empatando um jogo em Itaquera, 1-1, na última bola, escanteio para você. É escanteio curto, é juntar o cara lá, fica todo mundo em volta na bandeirinha, ninguém pega a bola. 2, né, escanteios. E o cara, o Bragantino, o Seabra dá alguma orientação, os caras jogam a bola na área e sai o gol. Né? Ou seja, tentou ganhar. Qualquer time, grande ou pequeno, teria cozinhado o jogo ali para acabar. Não, foi lá e ganhou. Essa é uma diferença. Essa é uma diferença, exatamente. Agora, fala. Não, você tinha falado, né, Arnaldo, que você não lembrava a última vez que o Corinthians tinha sofrido o gol no último lance, teve o ano passado contra o Internacional, né? Aquele 2-2 aquele implacável lá também. Então, assim, o torcedor aquela sequência... foi o último jogo antes da sequência, né? Antes de falar. Então, assim... E outra curiosidade, falando do time do Corinthians, o time realmente já mostrou que pode mais, pela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e pelo Paulista. Mas próxima rodada, por exemplo, sem Memphis, sem Yuri, sem Romero, o ataque vai ser Thales Magno e Guinegão. Assim, sabe? Então, tem 4 jogos que o Yuri Alberto não joga. Nesses 4 jogos, o Corinthians fez 2 gols. Um com zagueiro, outro com volante. Os atacantes não estão fazendo gol. Muito bem, como vocês viram aí, eu tive que tampar um pouco a imagem para não dar direitos autorais, mas acredito que deu para ver ali mais ou menos, né? É impressionante como a arbitragem brasileira, ela é amadora. É impressionante. E o que mais me impressiona é que o Corinthians vem sendo muito prejudicado aí nos últimos tempos pela arbitragem. Tanto que se falou, né, apito amigo, que o Corinthians era ajudado e tal, mas ultimamente o jogo virou. Ultimamente o Corinthians vem sendo muito prejudicado pela arbitragem. E ontem foi um desses jogos, né, onde o Corinthians vinha até criando situações, pressionando, com mais posse de bola durante o primeiro tempo ontem, até aonde aconteceu esse lance aí que o juizão simplesmente foi chamado pelo VAR. Até liberaram o áudio, a CBF liberou o áudio do VAR, aonde o juiz, a princípio, ele disse que viu um lance normal, tanto é que ele não marcou o pênalti porque ele entendeu que o Kaká ele recolheu a perna e não atingiu ali o jogador. Mas o VAR chamou e fez a questão de falar que sim, que teve contato, aí o juizão acabou mudando de ideia. Enfim, o que mais impressiona é que o juiz, no lance normal ali ao vivo, acontecendo diante dos olhos dele, ele viu que o Kaká recolheu a perna, mas depois, com um replay, com as câmeras de vários ângulos, ele acabou entendendo que o Kaká não recolheu a perna, que o Kaká atingiu o jogador. Ali, além de não marcar o pênalti, o jogador ele merecia cartão amarelo por simulação, porque o Kaká, no contato normal, sem nenhuma intensidade de golpe, ele toca no braço do jogador aqui, ó, mais ou menos, nessa altura. E você vê que o jogador claramente ele coloca a mão no rosto e se contorce todo no chão, como que foi atingido na cara. Merecia cartão amarelo por simulação, sim. Mas o juizão interpretou que foi pênalti, deu pênalti, os caras começaram com 1-0 diante da gente. Aí a gente teve que ir pro segundo tempo, perdendo de 1-0, buscar o resultado. Buscamos a virada no jogo inteiro, praticamente, no segundo tempo ali inteiro. O Corinthians perdeu vários gols com Martins, perdeu gol com Romero, perdeu gol com Garro. Aí você fala assim, o Garro deveria ter escolhido um canto, né? Tava de frente pro goleiro, devia ter escolhido um canto, mas aí se ele escolhe um canto e o goleiro pega ou vai pra fora, passa no cantinho, aí você ia falar assim, ele deveria ter fechado o olho e dado um bicão pro gol. Foi o que ele fez. Simplesmente a bola subiu um pouco demais, bateu no travessão e foi pra fora.
Então, eu acho que ele fez certo. Fechou o olho e bateu. Até porque vinha 2 zagueiros ali, um de cada lado. Se ele escolhesse um canto, capaz que os próprios zagueiros ali iam tirar. Então acho que o Garro fez o certo sim, fechou o olho, bateu. Mas era um gol que não poderia ter perdido. Seria o gol da virada. E aí no finalzinho ali, no último lance, o juizão acabou dando ali mais 1 minuto, por cera mesmo do Bragantino, que os caras começaram a fazer muita cera, porque o empate para eles na nossa casa era bom. Aí o juiz tinha dado 6 de acréscimo, passou 6 de acréscimo, os caras continuaram fazendo cera, o juiz deu mais 1 minuto. Desse 1 minuto, no finalzinho, último lance, eles acabaram ali num bate-rebate, a bola que sobra ali, o jogador do Bragantino consegue fazer o gol da vitória deles. Enfim, Corinthians perdeu em casa e são 3 pontos, né, que poderia ter ganho, dava para ter ganho, que vai fazer falta. Mas enfim, o importante agora é acertar a casa, acertar aí o time. Próximo jogo, Corinthians não tem Memphis, não tem Yuri e não tem Romero. Tá complicado, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente não perde a esperança, não perde a fé de que esse time vai ser acertado e não só o time, né? Os problemas internos ali também, diretoria, toda essa gestão, toda essa confusão que tá acontecendo, que de verdade deixa o corintiano cansado. A gente espera que isso também venha a se solucionar o quanto antes e que toda essa corja, todos que estão aí no erro, ali na diretoria do Corinthians, possa cair e ser banido de uma vez por todas do clube. É isso que a gente espera de coração. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sino para você ser notificado toda vez que eu subo aqui um vídeo no canal. E deixe o seu comentário aí, o que você achou de tudo isso, do jogo de ontem, da atuação do Corinthians, de tudo que tá acontecendo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!